Olá, crianças! Tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre contos. A professora vai contar alguns para vocês, mas somente algumas partes, ok? Depois vocês vão pesquisar, vão ler livros em PDF e vão fazer o reconto para seus coleguinhas e professora, ok? E nessa imagem, que conto será esse? Que tem um castelo lá no alto da torre e um príncipe que fala bem assim: Rapunzel, Rapunzel, joga sua trança de mel. Rapunzel, né? Agora espero que vocês gostem dos próximos que a professora vai contar. Beijo! Olá, crianças! Vocês conseguem descobrir o nome desse conto através das imagens que vocês estão vendo? Será que alguém vai acertar? Acertou quem disse? Branca de Neve e os Sete Anões. Conta a história que a madrasta malvada tinha muito ciúme, tinha muita inveja da beleza de Branca de Neve. Ela olhava no espelho e perguntava assim: Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? E o espelho falava: Não, minha rainha, você é a mais bela de todas. Mas um dia ela perguntou: Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? E o espelho respondeu: Sim, Branca de Neve. Então ela mandou o caçador do castelo matar Branca de Neve. Mas ele não quis matar. Ele gostava muito dela, então ela fugiu para a casa dos Sete Anões. Mas um dia a malvada descobriu que ela estava viva e morava junto com 7 anões. Então ela se transformou numa bruxa e levou uma maçã envenenada para Branca de Neve, que caiu desmaiada no chão, e ela só voltaria à vida com um beijo de um príncipe. Que tal você e a sua família ler a história e contar para a professora e para os seus amiguinhos da sala, hein? O marceneiro Gepeto construiu um boneco de madeira e ele viu uma estrela cadente no céu. Então ele fez um pedido: como eu queria que o meu boneco de madeira se transformasse no menino de verdade. E a fada azul concedeu seu pedido. E Pinóquio foi transformado no menino de verdade. Como será o nome dessa história? Você conhece? Que tal você terminar a história e contar para os seus amiguinhos da sala e para a professora? A Bela Adormecida. Ciumenta e vingativa, a fada Malévola lançou um feitiço cruel contra a princesa Aurora bem no dia do seu nascimento. Quando ela completar 15 anos, irá furar o dedo e cairá num sono profundo. A fada mais boazinha, que é a Malévola, disse assim: ela irá furar o dedo, cairá num sono profundo, mas só um beijo do amor verdadeiro irá acordá-la. Agora você conta a história com a mamãe, tá bom? Vocês sabem que história é essa? Olhando as imagens das personagens? Acertou quem disse: a Bela e a Fera. O pai de Bela morava junto com suas outras irmãs numa aldeia francesa. Certo dia ele foi viajar e ele entrou em um castelo para cortar uma rosa para Bela, que Bela havia pedido, e foi capturado pela fera. Então ele ficou muito triste. Ele disse: Fera, por favor, me solte. Deixa eu ir na minha casa, eu quero avisar minhas filhas. Elas vão ficar muito preocupadas se eu não voltar. Então Fera deixou. E ele foi até a casa dele.
quando ele lá chegou, a Bela não deixou ele voltar, preferiu voltar no lugar dele, e a fera aceitou. No castelo, a Bela percebeu que Fera não era malvado, que ele era muito bonzinho, apesar das suas aparências. E então, eles se tornaram amigos. E você sabe o que aconteceu depois disso? Que história é essa? Ah, isso é molezinha, né? Vocês conhecem. Os três porquinhos. Quem acertou, hein? Os três porquinhos construíram suas próprias casas. O mais apressado construiu uma casa de madeira e o outro, que era tão apressado também e preguiçosinho, construiu a casa de palha. O terceiro, que era mais prudente e mais velho, ele construiu uma casa de tijolos. Então, quando foi num belo dia, quem apareceu? O lobo mau. E ele disse: ai, que vontade de comer uma carninha de porco. Então, ele disse: sai daí, porquinho, de dentro dessa casa, da casa de palha. E o porquinho disse: não, não vou sair não. E ele: não vai sair? Então eu vou soprar. E a casa caiu. E o porquinho saiu correndo para a casa de madeira. E o lobo mau foi também na casa de madeira e disse: saiam daí, agora eu tenho 2 porquinhos para eu comer. E eles gritaram: não, essa casa é forte, pode soprar, ela é de madeira. Então ele soprou. E a casa caiu, é claro. Então eles saíram correndo para a casa de tijolos, tremendo de medo. Quando eles lá chegaram, o porquinho disse: pra que tanto medo? Essa casa é tão forte, ela foi feita de tijolos. E o lobo mau chegou e ele soprou e soprou e soprou. E ele disse: saiam dessa casa. E eles falaram: não, nós não vamos sair. E ele soprou. E daí? Será que a casa de tijolos caiu ou não? Agora vocês que vão falar para a professora. Quem conhece essa história? Será que ela é tão conhecida quanto as outras? Não sei. Acertou quem disse Peter Pan. Peter Pan era um garoto que se recusava a crescer. E um dia ele levou os seus irmãos, o Andy, o João e o Miguel, para a Terra do Nunca. Lá, nessa terra encantada, ele morava com o Sininho, com os garotos perdidos e também com o Capitão Gancho, maquiavélico. Ele queria se vingar de qualquer jeito do Peter. E agora vocês vão pedir para a mamãe e para o papai contar essa história para vocês, tá bom? E depois vocês contam novamente para a professora e para os seus amigos, ok? Essa história vocês já conhecem, né? É a história de uma princesa, um sapatinho de cristal. Ela era bonita e depois ela ficou mais linda ainda. O nome dela era Ela. Ela perdeu sua mãe ainda quando ela era muito pequena e seu pai casou novamente. E ela recebeu tão bem a madrasta, a sua irmã Anastácia e a outra, a Drizella, que ela considerava como suas verdadeiras irmãs. Mas, infelizmente, seu pai faleceu.
E ela começou a ser tratada muito mal. Ela virou a empregada da casa. Ela limpava, ela lavava. E um dia teve um baile no castelo. O príncipe convidou todas as moças do reino para que fosse ao baile, mas ela não podia ir. Ela não tinha vestido, seus vestidos eram feios. E a madrasta e as irmãs postiças também não deixaram. E ela ficou chorando, chorando, chorando. E de repente apareceu a fada madrinha e ela disse: "Por que que você está chorando, Cinderela? Não chora, não chora." E ela transformou seu vestido velho num lindo vestido de festa. E também transformou uma abóbora numa linda carruagem e disse assim: "Vai no baile. Só que quando for meia-noite, você volta, porque tudo vai ficar como era antes." E ela foi. E ela dançou com o príncipe. Quando ela olhou no relógio, já é meia-noite. E ela saiu correndo, correndo, correndo pelas escadarias. Perdeu um sapatinho de cristal. Mas o príncipe, ele achou. E ele disse: "Eu vou descobrir de quem é esse sapatinho de cristal. Quem for a dona se casará comigo." E então, o que aconteceu? O sapatinho serviu em quem será? Agora vocês vão terminar a história e contar depois para a professora. Será que vocês vão saber? Ah, vão sim! Que história é essa? Tem umas imagens aí, né? Tem um lobo mau, uma menina com capuz vermelho, uma capa vermelha, né? Tem um lobo mau, gordão, com a barriga enorme. E tem também uma vovozinha. Que história será, hein? Chapeuzinho Vermelho, quem acertou aí? Conta a história que a mamãe da Chapeuzinho Vermelho pediu para ela levar uns doces para a vovozinha, porque a vovozinha estava doente. E ela foi levar os doces. Antes a mamãe disse: "Não conversa com nenhum estranho, vai direto para a casa da vovó, porque é muito perigoso falar com estranhos por aí, principalmente se esse estranho for um lobo mau." E ela disse assim: "Não, imagine, eu não vou conversar com ninguém, eu vou para a casa da vovozinha, rapidinho." E ela foi. Quando ela estava indo, ela viu umas florzinhas no caminho, assim, na floresta. Ela disse: "Ai, essas florzinhas vão deixar tão bonita a cesta. Ai, eu vou colher umas florzinhas. Eu não estou desobedecendo a mamãe, né?" Não. Ela colheu as florzinhas. Então, de repente, ela viu alguém falando assim: "Olá, linda menina, a menina mais bonita que eu já vi pela redondeza da cidade, da floresta." E ela disse: "Olá, quem é você?" E ele disse assim, nem respondeu. Ele falou assim: "Ah, para onde você está indo, linda menina?" "Eu estou levando uma cesta de doce para a casa da minha avó." E ele disse: "Ah, então vai por aquele caminho. É muito mais pertinho, sabia, linda menina?" Ela: "Então tá bom." Ela até esqueceu do que a mãe tinha falado. O lobo mau parecia tão bonzinho, né? E a mamãe disse que era um lobo mau. Ele não tinha cara de mau. Então, ele saiu correndo e ela foi pelo caminho que ele indicou. Só que ele chegou primeiro na casa da vovó. Chegou primeiro lá. E então, ele colocou a vovó dentro do guarda-roupa para comer depois, de uma vez só.
junto com a Chapeuzinho Vermelho. Ele estava com muita fome, sabia? E chegou a Chapeuzinho Vermelho e bateu lá na porta. Vovozinha, vovozinha. E o lobo mau, mais que depressa, fez a voz da vovozinha e falou bem assim: linda menina, minha netinha, a chave está debaixo da porta. E ela entrou, pegou a chave debaixo da porta e entrou. Quando ela chegou, ela estranhou, ela disse: nossa, vovó, como que você está tão diferente? E ela disse assim: é porque eu estou doente, minha netinha. Então, ela perguntou assim: vovó, por que esses olhos tão grandes? Minha netinha, é para te ver melhor. E ela estranhou e ela perguntou: por que esse nariz tão grande, vovozinha? Você não tinha um nariz desse tamanho? E a vovozinha respondeu: é para te cheirar melhor. O lobo estava enganando que era a vovozinha e cada vez mais ela estava muito desconfiada. Então ela perguntou assim: mas vovozinha, para que essa boca enorme desse tamanho? Ela não era desse tamanho, ela está muito grande. E então o lobo mau parou de fingir e saiu correndo atrás dela, falando bem assim: é para te comer, é para te comer. Estava passando por ali um caçador. E agora? O que será que aconteceu? Hã? Que tal vocês terminarem a história para a professora? Quem conhece esse conto? Alguém conhece? Olha nas imagens. Tem um patinho com uma carinha de triste, né? Uma outra imagem ele está com a mamãe. Acertou quem falou? O patinho feio. Conta a história que a mamãe pata teve seus ovos e dos ovos nasceu um patinho diferente que os irmãos chamavam de feio. Ai, que patinho feio! Nós somos tão lindos e esse patinho é tão feio. E o patinho foi crescendo. E ele ficou tão triste, tão triste, tão triste, que um dia ele fugiu de casa e passou muitos apuros com pessoas diferentes, com animais diferentes, com patinhos diferentes. Ele viu que não tinha nenhum patinho igual ele, mas um dia ele estava se banhando num lago e encontrou um patinho igual a ele. Ele olhou no reflexo, seu reflexo na água, e pensou: nossa, eu sou igualzinho àquele patinho que está do outro lado. Mas, na verdade, ele não era um patinho. Ele era um cisne tão lindo. E vocês sabem como que termina essa história? Vamos pedir para o papai, para a mamãe, para o irmãozinho contar, para a família, e depois vocês contam para a professora e para os colegas da sala? Oi, crianças, vocês conseguem descobrir o nome desse conto observando as imagens, os slides? Acertou quem disse: João e Maria. Conta a história que João e Maria foram abandonados pelo pai e pela madrasta numa floresta. Eles não conseguiram voltar, porque João tinha espalhado pedacinhos de pão, migalhas de pão, e quando eles tentaram voltar,
o passarinho tinha comido todas as migalhas. Eles andaram pela floresta e descobriram uma casa de doces. Então eles começaram a comer os doces. Apareceu uma senhora com uma cara de boazinha. Então ela disse: "Entra! Aqui dentro tem muito mais doces. Vocês estão com fome? Tem cada comida gostosa." Então eles entraram. Mas a mulher boazinha, ela era uma bruxa malvada. Então ela fez Maria de empregada. Maria limpava a casa, cozinhava, lavava sua roupa, enquanto a bruxa malvada engordava João, para ele ficar bem gordinho, para ela comê-lo, sabia? Mas um dia eles conseguiram enganar a bruxa malvada, que ela era cega, e jogaram ela no caldeirão, no seu próprio caldeirão. E eles conseguiram voltar para casa junto com os meninos que a bruxa tinha transformado em pão de mel. Eles pegaram todo o tesouro da bruxa e voltaram. Como será o final dessa história? Que tal vocês fazerem o reconto para a professora e para os coleguinhas? E por hoje é só. Outro dia tem mais histórias, ok? Um beijo da professora Nilce e tchau!